Bom dia, pessoal, como vai todo mundo? Quarentena não acabou, isolamento social não acabou, então as aulas presenciais não retomaram ainda. Nós vamos, portanto, continuar com essa metodologia de aula à distância, aula gravada, enfim, até enquanto isso funcionar ou até enquanto esse período de quarentena e isolamento social ele termine, né? Então, dando sequência ao nosso programa de estudo, aos nossos assuntos, na última aula nós falamos sobre as fraturas do anel pélvico, né? Começamos a falar sobre as fraturas de membro inferior e as fraturas do anel pélvico, tá? E a sequência de hoje são as fraturas do acetábulo. A aula de hoje, o assunto de hoje, ele tem algumas semelhanças com o assunto da semana passada, mas também tem alguns aspectos que são muito diferentes e vocês, todo médico, principalmente o emergencista, precisa conhecer para poder tratar esses pacientes de forma apropriada. Bom, então o assunto de hoje é a fratura do acetábulo, né? Anatomicamente, o que é o acetábulo? O acetábulo é o encaixe do fêmur na bacia. Então, nós dizemos que a articulação, isso a gente encontra com bastante frequência em descrições de livros de anatomia, de livros de cirurgia do quadril, que diz o seguinte, que a articulação do quadril é uma articulação do tipo bola, cabeça do fêmur, soquete, o acetábulo, uma articulação tipo bola, soquete. Então a bola seria a cabeça do fêmur e o soquete dessa bola é o encaixe na pelve, que é o acetábulo. Tá? Então ela é uma fratura da articulação, uma fratura articular, como nós podemos ver no exemplo aqui no lado esquerdo. Tá? A regra são fraturas complexas, muitas vezes são pacientes politraumatizados, vítimas de acidente que demandam grande energia, atropelamentos, queda de grandes alturas, colisões de automóvel, colisões de motocicleta. Enfim, são acidentes que demandam uma grande energia. E por ter grande energia envolvida no fator causal, que é o acidente, muitas vezes são pacientes politraumatizados, com lesões em outros segmentos ou com lesões associadas, sejam elas ortopédicas ou não. Tá? Eu disse na aula anterior que a fratura de pelve ela tem consequências gerais para o paciente, tá? Risco de vida, sangramento, choque, risco de vida, tá? Fratura do acetábulo não, ela não tem consequências gerais se formos considerar a fratura do acetábulo isolada. Então, um paciente que tem apenas uma fratura de acetábulo, dificilmente esse paciente vai ter uma instabilidade hemodinâmica, dificilmente esse paciente vai ter choque, tá? Hipovolêmico. Então, e por que isso é importante? Porque se você está diante de um paciente com uma fratura isolada do acetábulo e esse paciente tem instabilidade hemodinâmica, nós precisamos, é obrigatório, é imperativo, buscar uma outra fonte de sangramento, uma outra fonte para esse choque. E não culpar primariamente a fratura do acetábulo, porque isso vai nos levar para um caminho equivocado de diagnóstico e, consequentemente, de tratamento equivocado e inapropriado. Então, a fratura da pelve, sim, ela tem consequências gerais para o paciente e para a vida do paciente. A fratura do acetábulo, não, ela tem consequências locais para a articulação do quadril. Como é uma fratura articular, numa articulação de carga, que sustenta boa parte do nosso peso em inúmeros ciclos de movimento durante o dia. Então, ela é uma articulação que tem que ter sua superfície perfeitamente alinhada. Então, qualquer degrau na articulação que reste após um tratamento, seja cirúrgico ou seja conservador, qualquer defeito na cartilagem, isso vai implicar ao longo do tempo, médio, longo prazo, uma degeneração da articulação. A curto prazo também existem complicações da fratura do acetábulo, que ocorrem quando a cabeça do fêmur ela é lesionada junto no momento do trauma. Então a bola ela amassa, né? O soquete é o acetábulo, mas quando ocorre a pancada e a cabeça do fêmur ela sofre uma microfratura, um achatamento, isso pode evoluir para necrose, pode evoluir para uma incongruência articular e, consequentemente, a degeneração, uma complicação local da lesão, uma complicação articular da fratura da lesão, né?
Mecanismo de lesão. Bom, mecanismo de lesão é trauma, né? Então, lá na primeira, segunda aula nós falamos sobre o que é trauma direto e o que é trauma indireto. Então, no caso da fratura do acetábulo, é um trauma indireto na articulação do quadril. O trauma, a energia chegou no acetábulo através de outras regiões. Por exemplo, o fêmur, região do trocânter maior. Uma pessoa que é atropelada de lado, sofre uma pancada na parte lateral do quadril. O fêmur ele é projetado contra o acetábulo e faz uma pancada no acetábulo e isso que gera o trauma. Ou um outro exemplo, uma pessoa que cai de uma grande altura, cai em pé, né? Faz um trauma e esse trauma ele entra pelo calcâneo, pode fazer fratura de calcâneo e essa energia ela é acendida, ela sobe, ela continua e vai gerar uma lesão à distância que é a fratura do acetábulo, tá? Então, outro exemplo, bastante frequente também, é a lesão que chama lesão do painel do carro. Uma pessoa está dirigindo, banco da frente, uma colisão frontal, o painel, o motor, os elementos do cofre anterior do carro se projetam para o interior da cabine, uma pancada no joelho e essa força ela é transmitida do joelho para a cabeça do fêmur percute fortemente o acetábulo e gera a fratura, né? Então, basicamente, são esses três exemplos mais comuns, tá? Manifestações clínicas. Como é que acontece uma fratura do acetábulo? Como esse paciente chega ao serviço médico? Normalmente, ele é trazido pelo sistema de resgate. Por quê? Porque é uma grande articulação, um osso grande, que tem muito movimento. Então, após a fratura, o paciente tem muita dor, né? Então, ele muitas vezes precisa de auxílio para ser resgatado e para ser levado até o serviço de saúde, e isso é feito pelos serviços de resgate. Então, o paciente chega assim, né? Claro que toda regra existe exceção, mas a regra é essa, né? Tá? E durante o atendimento, o que a gente vai observar? O paciente consciente, lúcido e orientado, ele vai relatar dor. Ele vai relatar dor, movimento dependente. Aos mínimos movimentos ele vai ter dor ali na região, ele consegue apontar e dizer dor na parte anterior do quadril, dor na parte posterior do quadril, dor na região do quadril, né? Então ele vai se queixar de dor e aí o médico vai em busca de pistas para chegar ao diagnóstico, que são os sinais de exame físico, né? Então o que a gente vai observar no caso de uma fratura do acetábulo? Deformidades do membro inferior, encurtamento, rotação, assimetria no alinhamento dos pés, assimetria na amplitude de rotação, né? Bloqueio articular. Bloqueio articular. Não tem movimento. Você tenta rodar o quadril dele, ele tem muita dor ou ele é mecanicamente travado. E quando a gente examina o outro lado, a gente percebe diferença na amplitude de movimento. Então tem uma assimetria da amplitude de movimento. Deformidades rotacionais, né? Mais rodado para fora ou mais rodado para dentro, rotação externa ou interna. Discrepância de comprimento de membros, uma perna está mais comprida do que a outra, tá? Quando existe essa discrepância, nós vamos pensar numa lesão mais grave, até mesmo numa fratura associada a uma luxação, uma fratura-luxação da articulação do quadril, que é uma lesão extremamente grave. Equimoses na região, tá? Sinal de Destot, como a gente viu na aula de fratura da pelve, que é uma equimose na região perineal, no escroto, no grande lábio na mulher, na raiz da coxa, tá? Então, ou na região glútea, então vai ter equimose ali. Acontece que a equimose ela não surge de súbito, de pronto, né? Então ela vai demandar alguns minutos ali, talvez horas, para que ela se manifeste, para que ela apareça, né? Mas o sangramento já aconteceu ali internamente, mas para que ele se exteriorize, digamos assim, através de uma equimose, isso demanda algum certo tempo, né? Então, na mobilização do quadril, na tentativa de mobilizar a articulação, além da dor, além da limitação de movimento, muitas vezes nós podemos observar crepitação, crac, 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 tem alguma coisa que não está certa ali, né? Tá? Então, basicamente são esses os sinais clínicos mais frequentes, né? E como já foi falado, é muito comum a associação com outras lesões, né? Tá? Às vezes tem associação de fratura com fratura de pelve, nós vimos exemplos na aula anterior. Tá? Fratura da cabeça do fêmur é uma lesão que é frequente e muitas das vezes ela não é identificada num primeiro atendimento,
tá? E ela é uma lesão que condena a articulação. Essa articulação ela vai se tornar incongruente e no período de poucos anos ela vai sofrer um processo progressivo de degeneração e vai levar esse paciente à necessidade de uma artroplastia da articulação, uma substituição da articulação por uma prótese. E aqui nós estamos falando, na grande maioria das vezes, de pacientes adultos jovens, ativos, que estão dirigindo para trabalho, que estão trabalhando em altura, etc., ou que estão trabalhando na rua e foram atropelados, ou o grande freguês nosso, nesse caso, do trauma é o motociclista, né? Então isso tem um problema, essa questão degenerativa da articulação, porque vai mudar a vida desta pessoa, né? Tá? E a fratura da cabeça do fêmur, como eu disse, muitas vezes a gente não identifica ela no momento do primeiro atendimento. Tá? Qual é a questão quanto a isso? A questão é que você precisa documentar para não ter nenhum problema posteriormente. Porque por mais que o médico está ali para ajudar o paciente, né? A nossa função é ajudar o paciente que está na nossa frente, muitas vezes o entendimento não é esse. O entendimento pode ser de um erro médico, né? De uma omissão, de uma negligência de diagnóstico, de tratamento, e a gente pode ter problema. Então, a medicina ela caminhou para uma estratégia um pouco mais defensiva por parte dos profissionais pelas diversas circunstâncias que a gente vive aí no nosso dia a dia, né? Então, o importante é você identificar essa lesão e documentar que ela existe e informar ao paciente: olha, você tem uma lesão na cabeça, não há o que a gente possa fazer nesse momento, nós vamos melhorar a situação, mas infelizmente o teu quadril tem grande chance de evoluir para um processo degenerativo. É isso que a gente faz de rotina, né? Porque, mas antes da cirurgia a cabeça do fêmur estava redondinha, estava tudo bem, e agora depois da cirurgia, não. Isso também é frequente no próximo assunto aqui, ó, lesão neurológica associada. Mas antes da cirurgia o meu nervo estava funcionando, quem disse? E ele parou de funcionar depois da cirurgia, então foi o médico que provocou a lesão do nervo. Tá? Não. Tem que examinar a questão, a funcionabilidade, a integridade do nervo ciático, principalmente, antes da cirurgia, documentar se existe qualquer alteração, tipo parestesia, paresia, etc. E orientar o paciente, anotar que orientou, e principalmente o familiar também, né? E depois da cirurgia também fazer o devido registro para a gente se proteger de maneira honesta, de maneira transparente, porque não é justo você responder por uma questão, por um problema que não foi você que gerou, né? Foi a doença que gerou. Então, a população brasileira em especial, que é a população que a gente trata, tem muita dificuldade de aceitar as limitações de tratamento que existem. A medicina tem limitações de tratamento, né? Não vai crescer uma perna nova, não vai crescer uma articulação nova. Estragou, infelizmente, o que a gente pode fazer? Melhorar a situação, melhorar a condição do paciente, mas sequelas elas vão acontecer. E quando a gente cria uma expectativa muito grande de resultado, isso vale para qualquer tratamento. Quando você cria uma expectativa acima da real, você tem grande chance de ter uma frustração de resultado por parte do paciente. E a frustração de resultado pode gerar uma revolta contra você, e enfim, isso vale para a vida, né? Então, assim, a expectativa de resultado ela tem que ser a real. É errado também o médico exagerar na expectativa de mau resultado. Olha, infartou, vai morrer, eu vou tentar fazer o que eu posso para salvar a sua vida. Bom, aí eu salvo a vida, eu sou o herói. Não, isso não está correto, porque eu aumentei demais, eu diminuí a expectativa, eu aumentei a gravidade da lesão. Isso, inclusive, é previsto no Código de Ética Médica como uma prática vedada. Então, eu não posso exagerar na gravidade da doença por qualquer motivo que seja, né? Tá? Então, vamos lá, voltar para o tópico da nossa aula aqui. Lesões neurológicas associadas. Elas são relativamente frequentes, principalmente ao nervo ciático. Por quê? Por causa da proximidade do nervo ciático com a articulação do quadril, com a coluna posterior da pelve.
menos frequentemente o nervo ciático, menos frequentemente o nervo femoral, porque ele está na frente. Então, como a maioria das lesões do acetábulo, elas projetam a cabeça do fêmur para trás, então elas acabam livrando o nervo femoral, e a lesão mais frequente é do nervo ciático. Se vocês abrirem um livro de anatomia e relembrarem a anatomia, lá na pelve existe a incisura isquiática maior e a incisura isquiática menor. O nervo ciático ele sai lá de trás, passa pela incisura isquiática maior e desce. Passa bem rente à articulação do quadril. Nessa foto aqui, que é uma foto de um sítio transoperatório, né? Então aqui, ó, é a fratura do acetábulo, que a gente não consegue visualizar mais ela, mas já existe uma placa e parafuso aqui. O acetábulo está ali, ó, e aqui, ó, apontando com esse canudinho, que na verdade é um aspirador, a gente está vendo o nervo ciático passando lá, ó. Então isso é muito próximo, a cabeça do fêmur está lá dentro, mas quando o paciente sofreu a lesão, ela fez a fratura dessa região aqui, e a cabeça se projetou lá para trás, e ela acaba esmagando o nervo ciático, e faz lesão mesmo. Felizmente, na maioria das vezes, é uma neuropraxia, né, ou uma axoniotimese, que é a neuropraxia é uma paralisia funcional do nervo, não tem uma lesão estrutural. A neurotimese é uma lesão do neurônio, desculpe, a axoniotimese é uma lesão da fibra neurológica, de algumas delas, né? Então a grande parte do nervo está íntegro e isso permite alguma recuperação. Nunca 100%, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, felizmente, o suficiente para o paciente ter uma função normal deste membro, tá? Nós vimos lá que tem dezenas de classificações para qualquer tipo de lesão. A classificação que a gente usa para a fratura do acetábulo é uma classificação anatômica, baseada no local onde aconteceu a fratura, né? Então a gente divide a hemipelve, cada osso inominado, que é o osso formado pelo ilíaco, pelo isquio e pelo pubis, e no centro dele está o acetábulo. Então a gente chama esse osso de osso inominado. Dois ossos inominados mais o sacro formam o anel pélvico, os ossos da pelve. Então a gente divide cada osso inominado em coluna anterior, coluna posterior, parede anterior e parede posterior. Então a combinação das lesões é que vai gerar essa classificação. Então aqui é um exemplo, o acetábulo está aqui, tá? Essa aqui é a coluna anterior, eu sei que é a coluna anterior porque aqui está o pubis. Tuberosidade isquiática, incisura isquiática maior, o nervo ciático então ele sai de lá, ó, e vem para cá, né? Passa bem por aqui assim, tá? Então essa aqui é a coluna posterior e esta aqui num tom um pouquinho mais escuro de vermelho é a coluna anterior, tá? Aí, então aqui é a parede anterior ou rebordo anterior e aqui é a parede posterior ou rebordo posterior. Aqui que acontece a maioria das fraturas, né? Então, baseado nisso, nós vamos ter combinações diferentes de fratura de coluna anterior, coluna posterior, parede anterior, parede posterior, fundo, que é esta região aqui, tá? Esta região daqui quando sofre um trauma lateral e o fêmur entra, a pelve adentro, então a gente chama uma fratura de fundo. E tem a combinação, as fraturas transversas, as fraturas em T, né? As fraturas combinadas de parede com coluna, enfim. Para ilustração só, não precisa gravar a classificação, tá? E como é a biomecânica, como é o mecanismo de trauma da fratura do acetábulo? Então assim, vamos lá. Isso é um texto de livro, está lá no livro do Rockwood, que é um dos livros que a gente utiliza para estudar a fratura na residência e na vida ortopédica. Então lá está escrito assim, ó, que a cabeça do fêmur ela atua como um martelo e esse martelo bate, esse martelo percute no soquete e isso é que gera a fratura. Tá? Então as fraturas do acetábulo são resultado direto do vetor das forças aplicadas no quadril modificado através da posição da cabeça femoral. Tá? Então a posição da cabeça do fêmur durante o impacto é que vai determinar o local e o tipo da fratura. Tá? Olha lá, um exemplo da lesão do painel do carro, né? Então o motorista está ali, né? A figurinha bem antiga, mas ainda ilustra uma colisão frontal. O painel vem em direção ao paciente, um trauma no joelho e esse trauma ele é a energia transmitida do joelho para cá e faz a fratura ali em cima. Tá? Um outro exemplo, o paciente sendo atropelado, um trauma na região lateral, tá? Aqui era um trauma axial no fêmur, aqui é um trauma lateral no fêmur, trocante maior, transmite a força para a cabeça e a cabeça bate
no acetábulo e faz a fratura, né? Então, isso aqui é um desenho esquemático bem interessante de um corte axial naquela região ali. Então, a parte anterior está aqui, a parte posterior está aqui, e aqui é a cabeça do fêmur, né? Então, existem três tipos de linha diferente. Uma linha totalmente vermelha, que exemplifica que esse fêmur está rodado interno, então o trocante maior se projeta para frente, então a força vem para cá. Então está aqui a linha, a seta sólida vermelha. Então, se ele sofrer uma pancada nesse sentido, a lesão vai ser para cá, vai ser mais posterior, tá? Aqui em preto, sólido, o quadril está em rotação neutra, ele não está rodado nem interno nem externo. Então, nesse caso, se ele sofrer um trauma aqui, a força projetada vai ser para o fundo, então ele vai fazer uma lesão aqui no fundo, ou, dependendo do trauma, uma lesão anterior e posterior, mas a cabeça vai entrar, a pelve adentro. E aqui, em vermelho pontilhado, ele está rodado externo, projetando a cabeça para a coluna anterior, então ele vai fazer uma fratura da coluna ou do rebordo anterior. Essa aqui é a mais rara, essas duas são mais frequentes, tá? Frequentemente, as fraturas do acetábulo estão associadas com luxação da articulação do quadril. O trauma é tão grande que ele quebra o rebordo posterior, que a gente está vendo aqui, e isso faz com que a cabeça saia do lugar, saia da articulação, é uma fratura luxação. Tá? É uma fratura luxação da articulação do quadril, um trauma bem grave, né? Tá? Bom, então o paciente chegou, história de acidente, queixas de dor no quadril, exame físico com assimetria de amplitude de movimento, discrepância de comprimento, dor para mobilizar, às vezes crepitação, equimose local. Vamos fazer uma radiografia. AP de pelve, como nós vimos na aula anterior, protocolo do TLS, todo paciente vai fazer, todo paciente tem que fazer. Bom, essa fratura, ela serve para, esta radiografia, ela serve para diagnóstico da fratura, tá? As outras incidências oblíquas, alar e oblíqua obturatriz, elas servem para o melhor estudo da fratura. Eu já sei da fratura, eu quero estudar ela melhor para planejar o tipo de tratamento que nós vamos recomendar. Se ele é conservador ou se ele é cirúrgico, e se ele é cirúrgico, que tipo de abordagem eu vou fazer. Se eu vou abordar esse quadril pela frente, se eu vou abordar ele por trás, se eu vou fazer uma abordagem combinada pela frente e por trás, enfim, eu preciso de incidências complementares e de tomografia. Hoje é muito fácil, muito acessível, né, para fazer o estudo completo e programar o tratamento da melhor forma possível. Tá? Então aqui está a radiografia AP de pelve. Tá? Então aqui a gente vê com facilidade, diagnostica com facilidade uma fratura nesta região aqui, né? Então a gente vê fragmentos, é uma fratura multifragmentada, fragmentos aqui, né? Então aqui fica fácil de fazer o diagnóstico, tá? Mas aqui existe uma armadilha que, às vezes, como a radiografia é um exame bidimensional, duas dimensões, eu não tenho noção de profundidade. Então, felizmente não é comum, mas não é tão raro assim. De vez em quando a gente se depara com a situação de uma luxação inveterada de quadril. O que é isso? O paciente tirou a articulação do lugar, mas ela não foi diagnosticada no momento do primeiro atendimento. Por quê? Porque faz uma radiografia de pelve e a cabeça está lá para trás. Então, se eu olhar na incidência anteroposterior, eu estou vendo que elas estão ela estaria no mesmo lugar. Mas quando eu viro, eu vejo que a cabeça está posterior, ela não está encaixada. Vou mudar aqui porque está difícil de ver. Então, se eu olhar assim, eu não sei se ela está assim ou se ela está encaixada. Então, às vezes acontece, a cabeça foi lá para trás, mas olhando numa incidência anteroposterior, parece que está normal. Tá? Só que, é uma armadilha? Mas ela é uma armadilha para quem não examina o paciente. Porque se você for examinar o paciente, ele vai ter deformidade, ele vai ter dor importante limitação de movimento, e isso vai te chamar atenção. Opa, mas o paciente não bate o que ele sente com o que eu estou vendo no exame. Eu vou valorizar o quê? Se eu não examinar o paciente, o raio-x é normal alta. Aí eu vou mandar embora um paciente com uma fratura, uma luxação inveterada. Agora, se eu examinar o paciente e se eu prestar
se eu valorizar a queixa dele e os sinais do exame físico, não, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Vamos fazer outras incidências, ou vamos fazer uma tomografia, ou vamos chamar um ortopedista para avaliar esse caso porque não está batendo. Tá? Então, fundamental, anamnese e exame físico. Claro que a armadilha, neste caso, é no paciente inconsciente, no paciente entubado, no paciente com trauma crânioencefálico, etc., de UTI, que aí não tem como. Mas eu digo para vocês que uma vez a cada 2, 3 anos a gente atende um paciente assim, que foi visto aí em atendimentos de emergência aqui na nossa cidade, isso é vida real, isso não é história de livro, né, que passou batido uma luxação de quadril ou uma luxação de ombro também, porque certamente esse paciente não foi apropriadamente avaliado. Se tivesse sido apropriadamente avaliado, dor, limitação de movimento, o médico que estava prestando esse atendimento teria ficado desconfiado e continuado a investigação desse paciente, tá? Mas vamos lá, as incidências oblíquas, né? Então, são duas, a oblíqua alar e a oblíqua obturatriz. Não se pode confundir oblíquas para acetábulo, alar e obturatriz, com as incidências oblíquas para a pelve, a incidência de entrada, inlet, ou incidência de saída, outlet. São coisas completamente diferentes. Elas são feitas para complementar o estudo de cada fratura específica. Então, oblíqua alar, oblíqua obturatriz é acetábulo. Inlet e outlet, entrada e saída é pelve. Tá? Como é que eu posso saber? Mas como é que eu posso saber qual que é qual? Então vejam só, alar nós estamos falando de asa do ilíaco, né? Obturatriz nós estamos falando de forame obturatório. Então, forame obturatório e asa do ilíaco, elas estão mais ligadas às incidências oblíqua, alar e obturatriz, que são as incidências para o acetábulo, né? Tá? Cada uma delas serve para ver estruturas diferentes. Então, a oblíqua alar, ela tem esse nome porque eu vejo a asa de ilíaco bem grande. Eu não vejo nada do forame obturatório. O forame obturatório está nesse sentido aqui, então eu estou vendo ele de perfil. Tá? E para que ela serve essa incidência aqui? Ela serve para eu ver aqui, ó, vocês estão vendo essa sobreposição da cabeça do fêmur com o rebordo acetabular? Tá? Esse aqui é o rebordo anterior, é a parede ou o rebordo anterior do acetábulo. Então, a oblíqua alar eu vejo a parede e o rebordo anterior, e a oblíqua, e por outro lado eu vejo ainda na oblíqua alar a coluna posterior. Essa aqui é a coluna posterior, tuberosidade tuberoisquiática está aqui, tá? E essa aqui é a incisura isquiática está aqui. Ó. Desculpe, a espinha isquiática está aqui, incisura isquiática maior está aqui, espinha isquiática, tuberosidade isquiática. Então eu vejo toda a parte posterior da coluna posterior. Então eu vejo coluna posterior e parede anterior, é o inverso. A oblíqua obturatriz é aquela incidência que eu vejo bem o forame obturatório. Então eu estou vendo o forame obturatório. Ela tem esse nome porque eu vejo bem o forame obturatório, mas não me serve de nada. Não me interessa nada ver o forame obturatório. Mas deram esse nome porque chama atenção, ele salta no olho aqui quando a gente vê, né? Tá? Esta incidência, ela me serve para eu ver a coluna anterior, que está aqui, ó. Tá? A coluna anterior está aqui. A gente vê muito bem a linha iliopúbica ou iliopectínea, está aqui, né? E se eu vejo a coluna anterior, o rebordo que eu vejo é o oposto, é o posterior que está aqui ele. Ó. Então é essa sobreposição aqui. E o rebordo posterior, no acetábulo normal, ele é mais maior, ele é mais fundo do que o rebordo anterior. O rebordo anterior, ele é quase que insuficiente, às vezes a gente nem tem ele, né? Tá? Aqui um exemplo prático, né? Oblíqua obturatriz, eu estou vendo bem a coluna anterior e a parede posterior. Então eu estou vendo que essa cabeça do fêmur, ela está projetada para trás. E ela levou junto esse fragmento grande aqui, né? Tá? Então, ela serve para ver isso. A oblíqua alar, eu vejo bem a asa do ilíaco. O forame obturatório, às vezes eu não vejo, eu vejo ele muito pequeno. Então, ela serve para eu ver o quê? A coluna posterior. Eu estou vendo ela aqui, ó. E eu vejo que ela está quebrada aqui, ó. Tá? Essa aqui é a coluna posterior. Ela está interrompida, ela está quebrada. Tá? Então, essas são as incidências
complementares, tá? Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é o caso que eu queria mostrar para vocês. Que, olhando, às vezes eu olho aqui esse raio-x, tá normal o raio-x, não vejo nada. Trauma, no lado esquerdo tem dor. Mas tá congruente a articulação, eu não vendo nada. Agora, se a gente prestar atenção, examinar o paciente, mas ele tem dor forte no lado esquerdo, ele tem limitação de movimento, ele tem crepitação, ele não me deixa mobilizar a articulação no lado esquerdo. Vamos dar uma olhada melhor nesse raio-x aqui? Vamos brincar de jogo de 7 erros, vamos dividir isso aqui no meio e comparar essa figura em espelho com essa aqui, né? Tem que ser igual, é o mesmo paciente, né? Tá? Voltamos. Então vamos lá. O que me chama a atenção aqui é que neste lado tem um ossinho aqui, ó, que eu não estou vendo aqui. Opa, tem alguma coisa esquisita aqui, tá? E aqui está sobrando, e vocês não acham que aqui está faltando alguma coisa? Se a gente olhar o outro lado lá, ó, o rebordo posterior está aqui, ó, tá? Aqui está faltando, tá? Então, este tipo de... Aqui que está a armadilha, né? Então, olha aqui, vejo só um ossinho aqui, mas isso aqui não é comum eu não tenho prática em avaliar. E isso aqui passou batido. Mas se o paciente tem dor forte, não deixa mobilizar, tem alguma coisa errada, então vamos para frente. Aí as incidências oblíquas, elas ajudam, e daí, por exemplo, um outro exame como a tomografia nos ajuda bastante também, né? Então, a tomografia, hoje ela faz parte da nossa prática diária, felizmente, mas antigamente estava lá escrito no livro as indicações. Para que serve a tomografia? Então ela serve para avaliar a estrutura articular, se existe algum fragmento intraarticular, tendo uma ação de um terceiro elemento, de um terceiro corpo dentro da articulação. Isso é extremamente ruim para a articulação, né? Tá? Se existe uma lesão de cartilagem por impacção, seja no acetábulo em cima ou na cabeça do fêmur, se existe uma incongruência articular, uma subluxação, e também para avaliar melhor as estruturas, inclusive a parede posterior, por exemplo. Então aqui é um exemplo de uma tomografia, né? Tá? De dois estudos tomográficos. Tá? Não são o mesmo paciente, são pacientes diferentes, mas coincidentemente é o lado esquerdo. Nessa imagem aqui fica bem fácil de a gente ver o que está errado aqui. Ó. Tem uma fratura na cabeça do fêmur aqui. Tá? Tem uma fratura na cabeça do fêmur, isso aqui tem um prognóstico ruim, tá? Para a articulação. Tá? E nesse lado aqui, eu estou vendo fratura? Não tem fratura aqui. Mas observe o seguinte, jogo de 7 erros de novo. Ó. Observe essa distância daqui para cá. E observe essa distância daqui para cá. Aqui está maior. Então essa cabeça aqui no lado esquerdo desse paciente, ela está subluxada. Ela está lateralizada, né? Então existe partes moles aqui dentro. Então a história desse paciente qual é? Ele sofreu uma luxação, luxou e voltou para o lugar. Bom, quando ele voltou para o lugar, a gente olhou no raio-x que ele estava, também no raio-x a gente vê um aumento do espaço medial ali, né? Então vamos fazer uma tomografia para ver se é fragmento ósseo, o que é. Não é fragmento ósseo, então o que é? Fragmento de partes moles, fragmento de cápsula articular, fragmento do labrum articular, que é uma estrutura que tem ali, o labrum acetabular, né? Então ele rompeu e foi para dentro. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui. Tá? Bom, aqui são alguns exemplos, né? Um caso bem esdrúxulo, né? Uma paciente que sofreu uma colisão frontal de carro, trauma nos 2 quadris, tá? E essa paciente, ela veio encaminhada para a gente avaliar a articulação do quadril esquerdo dela, tá? E, bom, tá na cara aqui que tem uma fratura complexa, uma fratura cominutiva. Aqui é uma imagem de tomografia que nos ajuda bastante, é uma reconstrução tridimensional, então nos dá ideia de profundidade para a gente entender melhor. Uma visão antero-posterior aqui, né? Então a gente vê que quebrou, isso está indo lá para trás. O nervo ciático passa por aqui, né? Uma visão posterior neste lado aqui, então a gente vê a coluna posterior ali, né? Tá? E aqui o pós-operatório dela. Tá? Então foi reconstruído a articulação
do lado esquerdo. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para essa imagem aqui, que é uma imagem da fratura da cabeça do fêmur, que é uma imagem que significa um prognóstico ruim, tá? E voltando aqui à radiografia, essa paciente, ela tinha dor no quadril do lado direito também, mas ela não tinha grandes deformidades, né? E a radiografia também não tem grandes alterações. Claro que se eu for muito crítico agora, que eu já olhei, eu já vi a lesão, eu já sei que ela tem. Toda vez que eu olhar esse raio-x, o meu olho vai ser direcionado para essa lesão aqui, ó, tá? Então a única alteração radiográfica que pode sugerir uma fratura é aqui. Só que na verdade essa paciente tinha uma fratura luxação do quadril também do lado direito, né? Então ela teve que operar os dois lados, tá? Uma paciente feminina, adulto jovem, 30 e poucos anos, e operou os dois acetábulos, né? Tá? Aqui é um outro exemplo, tá? Um paciente de sexo masculino que caiu de altura, é um eletricista de cooperativa aí da nossa região, e ele caiu de uma altura em pé, então fez essa fratura luxação central. Isso aqui é uma fratura luxação central, o quadril entrou para dentro da pelve, né? Então aqui estão passando vasos ilíacos, ureter, estruturas nobres dentro da articulação, né? Tá? Então a prioridade aqui é tirar a cabeça do fêmur, reduzir a luxação e depois tratar a fratura em si, né? Então o estudo tomográfico dele está aqui, ó, olhando de frente, como se eu estivesse no interior da pelve olhando para fora. Então eu estou vendo a cabeça do fêmur, múltiplos fragmentos ali, né? O pubis está aqui, é como se eu estivesse olhando ele do lado esquerdo para o lado direito. E aqui é o resultado pós-operatório. Ah, mas não ficou bem aqui. Lembra o que eu disse para vocês, limitação de resultado. Eu quero que isso aqui fique bem, então eu vou botar mais uma placa aqui pela frente. Eu vou fazer uma abordagem dupla, anterior e posterior. Tudo bem, com que propósito? Com que sentido? Um trauma grave dessa forma, com certeza tem lesão de articulação, tem lesão de cartilagem, pode ter fratura da cabeça do fêmur, e isso já é um fator decisivo para o mau prognóstico da lesão. Não é a deixar o raio-x bonito. Então, quando eu quero deixar um raio-x bonito, perfeito, anatomicamente reduzido, isso vai implicar numa necessidade de abordagens múltiplas, de maior agressão, e isto resulta em aumento de complicação, de sangramento, de infecção, e piora o tratamento posterior no caso desse paciente futuramente precisar de uma cirurgia de artroplastia, uma prótese, por exemplo, né? Então, quanto mais mexida, quanto mais manipulada a articulação, mais difícil é a cirurgia, maior é o índice de complicação, principalmente infecção, dano neurológico, nervo femoral, principalmente o ciático, porque essa articulação ela foi muito manipulada, né? Então a gente manipula o que realmente precisa, para deixar o quadril, se não for possível deixar ele perfeito, deixar ele, digamos assim, mais ou menos, né? Classificação, dezenas, a classificação que a gente usa é a classificação anatômica, conforme a região, né? Então aqui é uma fratura, luxação da parede posterior, da coluna posterior, da parede anterior, da coluna anterior, uma fratura transversa, tá? Aí vem as fraturas com traço complexo, essas aqui todas são traços simples, um traço só, né? E aqui estão as fraturas em traço complexo, uma fratura em T, opa, voltou aqui, uma fratura em T com rebordo posterior, tá? Então, são uma fratura com extensão lá para a asa do ilíaco, né? Tá? São fraturas que tem desvio que vão demandar cirurgia, mas o bom senso aqui ele tem que ser imperativo, eu não posso exagerar, o tratamento ele não pode ser pior que a doença, tá? Tem espaço para tratamento não cirúrgico, para tratamento conservador? Sim, tem. Nas fraturas que são sem desvio, eu não preciso operar uma fratura sem desvio. As fraturas que não comprometem o teto acetabular, que é onde ocorre a transmissão de carga da pelve para a cabeça do fêmur. Essa região aqui a gente chama de teto. Tá? As fraturas que estão mais ou menos congruentes. Então o que a gente faz? Não opera. Gesso? Não. Não usa gesso. Retira o apoio, né? Usa a parte de muletas, retira o apoio, ou instala a tração, como nós vimos lá na segunda aula. Cada vez menos a gente usa a tração. Ficar muito tempo deitado faz escara, é desconfortável, e aqui nós estamos falando em 6 semanas de tempo de tratamento. Então ninguém aguenta 6 semanas. Né? Nós estamos indo para 6 semanas de isolamento e está todo mundo ficando mais ou menos louco. Agora vocês imaginem 6 semanas deitado numa cama
com ferro no teu osso, tracionando, dificuldade para banho, dificuldade para higiene pessoal, são coisas que a gente só valoriza quando a gente perde, né? Então é difícil, tá? Aqui é um exemplo, uma fratura que dá para tratar de maneira não cirúrgica, de maneira conservadora. Tá lá o traço, pequeno degrau articular, o teto está íntegro, tá? Isso aqui, por que eu não preciso operar? Porque eu não vou agregar nada no resultado operando. Ela vai ficar reduzida desta forma, mas com uma placa e parafuso, né? Então, o que eu vou agregar? Nada, por isso que a gente não opera, tá? No tratamento cirúrgico, nós recomendamos o tratamento cirúrgico quando existe comprometimento articular, com o objetivo de redução anatômica, quando possível. Não dá para dar uma de herói e querer deixar perfeito como era, porque muitas vezes não é possível. Quando não for possível, a gente tenta deixar o mais congruente possível. O que é essa congruência? É uma estrutura côncava com uma estrutura convexa se articulando de maneira mais ou menos harmônica. Não posso ter uma estrutura côncava, hemisférica e uma estrutura quadrada, vai dar problema, tá? E a anatomia, buscar deixar a anatomia dessa articulação mais próximo do normal. Tá? Então aqui são exemplos. Ó. Essa figura nós já vimos lá no início. Uma fratura luxação posterior, pré-operatório e pós-operatório. Tem outras formas de fixar, com placa, enfim, parafuso, etc. Né? É só um exemplo aqui também. Ó. Tá? Uma fratura traço complexo, um traço em T, quebrou aqui, quebrou para cá. Tá ali ó, o resultado pós-operatório. Uma placa lá para trás, fixando com os parafusos, né? Tá? Essa aqui é uma outra fratura, uma fratura grave, muito grave essa fratura, né? Paciente adulto jovem, masculino, em torno dos 48 anos na época, sofreu um acidente de carro, fez essa fratura. E é um osso muito resistente. Para quebrar um osso dessa forma tem que ter uma grande energia, um trauma de grande energia. Então, como é a cabeça do fêmur que bate lá e quebrou lá em cima, muitas vezes tem dano aqui também. E aqui a gente não consegue atuar. Então aqui, por exemplo, foi feita a fixação da fratura e olha o que aconteceu com a cabeça. A cabeça achatou. Não fui eu que fiz isso. Não foi o cirurgião que fez isso aqui. Isso aqui foi o trauma que fez. Então você pode deixar perfeitamente a parte de cima, mas se a parte de baixo ficar incongruente, é em vão essa cirurgia. Então a gente acaba fixando para que essa fratura consolide e permita que futuramente esse paciente seja submetido a uma prótese de melhor qualidade. Então resolveria eu abordar esse paciente pela frente, por trás e deixar a fratura anatomicamente perfeitamente reduzida? Não resolveria, porque a cabeça iria degenerar de qualquer jeito, a articulação iria degenerar e o quadril com certeza iria precisar de uma prótese. Então, se eu abordo pela frente e por trás, uma cirurgia, duas, três, a chance de complicação dessa cirurgia futura, dessa cirurgia de salvamento, que é a prótese, elas são muito maiores, né? Complicações de uma fratura do acetábulo, tá? A via final comum é a artrose. A via final comum das lesões articulares é a artrose, é a degeneração cartilaginosa, degeneração articular e a artrose, tá? Uma outra complicação é a necrose avascular da cabeça do fêmur. Necrose avascular da cabeça do fêmur. Ocorre um dano na circulação sanguínea da cabeça do fêmur, ela sofre um processo de necrose, ou uma fratura ou um amassamento, ela perde a sua estrutura esférica e isso deixa a articulação incongruente, com o passar do tempo vai evoluir para artrose. Tá? Então, como aconteceu neste caso aqui, cabeça incongruente, evoluiu para artrose e o paciente, eu fiz uma prótese nele depois. Tá? Aqui é um outro exemplo. Fratura do acetábulo, fratura luxação. Então, nós falamos de fratura do acetábulo, mas nós temos que olhar também para a cabeça do fêmur, né? Que foi o outro lado da lesão. Lei da ação e da reação. Se eu bato uma coisa em outra, o efeito é o mesmo, as forças têm sentido oposto com a mesma intensidade. Né? Então, existe dano na cabeça também. Aqui é um exemplo, uma fratura luxação, e no transoperatório, nós nos deparamos com esse tipo de lesão aqui, ó, a cabeça do fêmur com a cartilagem normal e aqui sem cartilagem, tá? Por quê? Porque houve um dano durante o trauma. E esse fragmento de cartilagem estava solto lá dentro da articulação, foi retirado, não tem o que fazer com aquele fragmento.
O que a gente tenta fazer é isso aqui, ó, faz perfurações na cabeça para tentar que sangre e isso forme um hematoma, um coágulo aqui, e esse coágulo estimule a produção de uma estrutura que a gente chama de fibrocartilagem. Não é uma cartilagem perfeita, igual à cartilagem original, é um remendo, porque a cartilagem original ela é formada somente no período antenatal. Mas é o que dá para fazer para esse tipo de situação. Se é um paciente idoso, lá no 65 em diante, 70 anos, com fratura desse tipo, muitas vezes a gente parte por uma artroplastia primária, por uma prótese primária. Já na fratura, olha, aqui pode fazer a fratura, mas em poucos anos vai estragar e tem que operar de novo, então já parte por uma prótese primária, como indicação na urgência mesmo. Aí você resolve o problema com uma cirurgia só, né? Mas em pacientes mais novos ali, 40 até 50 anos, a prótese ela não é uma boa ideia. Vale a pena a gente tentar preservar essa articulação e torcer para que ele, se ele precisar de uma prótese, isso aconteça o mais tarde possível, né? Tá? Um outro exemplo aqui, ó, esse paciente ele sofreu a combinação de uma disjunção de sínfise púbica e uma fratura do acetábulo. E isso já tinha muitos anos, né? E ele chegou até o nosso serviço com queixa no quadril, dor no quadril, limitação de amplitude de movimento, dificuldade para andar, dificuldade para se vestir, etc. E tá aqui, ó. Então ele teve uma evolução para artrose. Se a gente comparar com o outro lado, vejam o espaço articular aqui e aqui ele está diferente. Tá? Se nós medirmos essa distância aqui, nós vamos ver que aqui está diferente. Então isso aqui migrou para cá, né? Tá? E ele tinha essa placa aqui, né? Então aí, bom, tem artrose, precisa fazer uma prótese, né? Tá? E aí durante a cirurgia, isso aqui é uma imagem transoperatória, tá lá o acetábulo, ó. E olha o que a gente encontra dentro, ó. Isso sim é uma iatrogenia. Isso aqui é quando o médico, ele, em vez de ajudar, ele atrapalha o paciente. Então botar um parafuso dentro da articulação, fazer esse tipo de lesão aqui na cabeça do fêmur, isso aqui é incompatível com a sobrevida da articulação. Tá? E era um paciente, na época, com menos de 50 anos, quando ele se submeteu a essa cirurgia aqui. Né? Tá? Então, aqui só cabe um tratamento, que é a cirurgia, através de uma prótese. Felizmente, ela funciona muito bem, tá? Mas, assim, não é de querer fazer prótese em qualquer paciente, tá? Então é isso, turma, vamos combinar um horário aí para tirar as dúvidas da aula anterior e dessa também, porque na aula anterior a gente acabou não conversando sobre as dúvidas dos casos de fratura de pelve, e como os assuntos eles têm algumas coisas em comum, nós podemos programar um horário e discutir as dúvidas das duas aulas. São aulas aí que tem, essa aqui vai estar em menos de 50 minutos, a anterior também, então dá para vocês assistirem, elas estão gravadas lá no YouTube, vocês podem assistir quando vocês quiserem, e a gente pode programar para tirar dúvida, tá? Vamos ver se semana que vem a gente volta, as coisas estão querendo voltar à normalidade aí, né? Mas isso não depende de nós aí, tá bom? Um abraço a todos, sigam firme aí, aproveitem o tempo para estudar, desde a anatomia, sempre tem coisa interessante, sempre tem coisa que vai agregar no conhecimento de vocês. Um abraço a todos, até mais. Abraço não porque não pode, né? Até mais.